Posicionar bem não é sobre parecer, é sobre sustentar quem você é, em qualquer mercado, em qualquer país. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Virar Referência. Eu sou a Júlia Schiavi e aqui a gente conversa com pessoas que constroem autoridade de verdade, não só por números, mas por trajetória, consistência e impacto real. Hoje, a conversa é com uma mulher que atua diretamente na construção de marcas pessoais e carreiras com visão internacional. Ela é estrategista em personal branding, mentora, palestrante e atua na expansão de negócios e carreiras no Brasil e na Europa, conectando profissionais a oportunidades globais. Danúbia Helmich, seja muito bem-vinda ao Pode Virar Referência. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Júlia. O prazer foi meu. Agradeço o convite, esse bate-papo gostoso aqui para a gente poder falar um pouquinho mais, né, sobre o que é se posicionar, o que é esse mercado internacional, que muitas vezes a gente tem assim com um olhar tão distante, né, da gente, e ele pode ser muito mais simples e fácil do que a gente imagina. Com certeza. E antes da gente falar sobre mercado, estratégia, eu queria começar pela sua história, né? Como que foi o início dessa trajetória, profissional? Então, Júlia, eu venho de uma veia empreendedora desde cedo, mas até eu descobrir isso, eu tive que passar por algumas experiências e identificar ali algumas inquietudes dentro de mim, né? Eu falo que hoje isso, o passo mais importante em qualquer processo é o autoconhecimento. Para a gente se encontrar, para a gente se entender, né? E até então, quando eu não tinha esse autoconhecimento, eu não entendia porque eu não parava empresas, eu era inquieta, eu, às vezes, trabalhando como CLT, eu trabalhei desde os 12 anos, então, trabalhando em CLT, eu não entendia como que dava um ano e pouco, aquilo ali para mim, não, quero uma coisa nova, eu enjoava, aquilo ali já não dava mais para mim. E alguns anos depois, com várias experiências de vários setores, eu passei pela primeira imersão de autoconhecimento. E aí aquilo ali abriu a mente, eu comecei a falar, não, quem é realmente a Danúbia? Quem sou eu? Uhum. Nossa, eu comecei a identificar algumas situações de por isso que eu não gosto disso, por isso que isso daqui me incomoda. E comecei mesmo a ter ali, focar que é a minha lei, que é empreender. Os negócios, passando ali por empresas de representação que eu tive, posto de gasolina, área de combustível, investidora em startups. Então, isso me abriu um campo assim muito gigante para eu poder me conhecer melhor. Mas, quando nesse processo, tem uma parte que sempre tem uma inquietude, que era o meu estilo. Eu fui modelo dos 6 anos até os 22 Nossa. anos. Como E que aí foi tinha isso algo tudo, ali, né? né? É uma área que muitas pessoas acabam trazendo com imagem, com Então, se mesmo dedicar, né? isso. Beleza, pode continuar falando a partir do modelo que você, até os 22 anos você foi modelo, né? Sim, e isso é algo que eu gostava, né? Gosto, mas foi um processo meu até os 22 anos, mas eu não segui na carreira mesmo, porque tinha algo que corre muito dentro de mim, a liberdade. É um valor inegociável para mim.
que a liberdade de você poder ter escolhas, liberdade de ir e vir, e a questão, a carreira de modelo é muito privativa, é muito de você depender do outro, é muito você se privar de muitas coisas. Então, foi algo que eu já eliminei ali, porque eu gostava. Mais 22 anos, veio meu filho, o último trabalho que eu fiz de modelo foi para o Dia das Mães, com ele com 2 meses. Nossa. Hoje, né, meu filho está com 21 anos, quer dizer, faz tempo. E, e aí, nesse processo ali, com o autoconhecimento, eu descobri essa veia, né, empreendedora. A inquietude, eu fui para consultoria de imagem. A minha área, a minha formação é marketing. Tenho várias outras dentro, que nem eu, assim, eu sou uma caixinha de surpresa, né? Tem formação em técnica de radiologia, administração, marketing. Então, são coisas assim que muitas vezes não tem nada a ver e que me traz uma visão ampla de várias áreas, né? Eu falo que eu tive um tempo para descobrir o que eu gostava, mas nesse decorrer também me trouxe uma bagagem, uma visão mais ampla, né, de todo o mercado. E aí eu comecei com a consultoria de imagem. Que já veio da Fiz sua esse trajetória, processo. né? Se dedicar nisso, nessa imagem. Acredito que quando você é modelo, você tem que buscar pelos recursos a si mesma, né? Para entender como que as pessoas vão te analisar, te compreender pela imagem. Então, às vezes a gente pensa, nossa, estudou. Será que a Danúbia estudou isso em marketing? Não, foi próprio, né? Foi na própria pele que ela sentiu. Exatamente, Júlia. E foi num processo que, quando eu comecei com a consultoria, eu tinha algo mais. Aquele processo eu queria que essa mulher tivesse um resultado muito maior além da imagem. Então, eu tenho um outro lado, que é uma sensibilidade muito nata minha da psicologia. E eu não fiz psicologia, mas eu Nossa. tenho uma sensibilidade nata disso. Então, eu utilizo muito da psicologia dentro de tudo que eu faço. Eu acho que todo resultado, ele precisa começar de dentro para fora. Então, quando você trata de uma imagem mesmo, a consultoria, não é trabalhar um padrão, uma imagem que você quer. Essa pessoa, ela precisa se autoconhecer e saber que aquela roupa, vamos dizer assim, ela pode achar linda, mas por que que ela coloca nela e não sustenta? Por que que ela se incomoda? Por que que ela acha bonito no outro e não, quando ela veste, ela não se sente bem? Então, tudo isso tem explicações muito mais profundas, né? E principalmente na psicologia das cores, né? Porque eu estou numa fase de preto, porque eu estou numa fase de colorido, porque eu estou numa fase de branco. Tudo isso diz muito dos nossos sentimentos e emoções. As cores são sentimentos e emoções, É né? verdade, as cores falam, né? Fala, é uma comunicação muito clara e inconsciente. Muitas É. vezes a gente não percebe, né, o quanto de preto que eu usei essa semana. Mas por quê? Né? Isso tem um processo ali dentro. Quando se fala de personal branding, nesse nome em inglês, muitas pessoas acabam já dando colocando o pé para trás, assim, por achar algo muito chique ou algo muito difícil de se entender, ou até às vezes, só de ouvir uma palavra em inglês, a pessoa acha que não é para ela, né? Não é, do alcance dela. E dessa forma como você explica, né, como você nos contou, já é o personal brand, já é o brand pessoal das pessoas. Como que você definiria isso? Personal brand, que marca pessoal, né? Porque muitas vezes a gente fala os nomes em inglês e a pessoa fala assim, mas o que que é exatamente, né? É marca pessoal. E a marca pessoal todo mundo tem a sua. Aí, o que eu mais recebo? Marca pessoal, olha, eu nem tenho marca, eu nem tenho estilo. Tem, só precisa compreender. Mas todos nós temos. A nossa marca pessoal, ela é construída
desde quando existimos, né? Quando a gente olha para a nossa família em volta, os amigos, e fala assim: nossa, ela é muito esperta, nossa, ela é muito inteligente, nossa, ela é muito carismática. Tudo isso são marcas desta pessoa que os outros têm a referência. Então, É como que as pessoas verdade. se referem a você, né? Às vezes a gente Uhum. vê uma própria criança, criancinha, coisa ali. Então, ali ela já tem a marca dela. Agora, o importante hoje no mercado é a gente entender o impacto que a nossa marca pessoal tem no mercado e a gente saber conduzi-la da melhor forma para a gente atingir os nossos objetivos. Com certeza. E existe um momento certo, por exemplo, na carreira para trabalhar essa marca pessoal, ou a gente sempre deve trabalhar desde cedo? Deveria desde cedo, né? É, né? Mas eu falo que a gente não tem essa consciência e um processo que eu acho que já deveria ter começado há algum tempo é ter essa consciência dentro da universidade, Uhum. E em porque todas as carreiras, né? em todas as carreiras, em todos os cursos, porque dentro da universidade é um momento do ápice ali da juventude, do ser humano, então eu quero aproveitar, eu quero festa, ai, porque depois eu vou ter que trabalhar. Só que todo o seu comportamento que você está tendo nesse período de formação, você já está deixando na marca. É. E ele vai te facilitar ou te prejudicar quando você sair da universidade e começar a sua vida profissional. Então, ali você já tem um relacionamento de colegas, professores, que podem abrir, conforme o seu comportamento e sua dedicação, abrir portas ou fechar. E nessa fase, quando esses profissionais, empreendedores estão se posicionando, qual que é o maior erro que você vê nessa hora que eles estão ali para se posicionar, quando vira a chavinha, né? Porque às vezes a pessoa tá na faculdade, já quer ser empreendedor, já quer ser um profissional, mas aí virou a chavinha, qual o maior erro que você vê? Muitas vezes a pessoa ela começa a ter um pouquinho da percepção de que eu não posso me comportar assim numa festa da universidade, que eu já estou no último ano, eu estou me formando, eu não posso me comportar assim. Não é o fato só de você ir para uma festa, para você ir para um ambiente onde que estão os seus colegas, a forma como você se comportar ali só, né? A marca pessoal, o trabalho, ela não é uma publicidade só. É algo muito diferente e acho interessante, Júlia, colocar aqui, marca pessoal e marketing pessoal. É, Marca pessoal é a tua essência, é você trazer quem você é, a sua autenticidade. Marca pessoal é única. E para ela ser única, é um processo de dentro para fora para você identificar o seu ponto forte, o seu ponto fraco, identificar a tua essência e saber usar ela estrategicamente dentro do teu posicionamento, quem você é realmente. Então a gente maximiza os pontos fortes e minimiza os pontos fracos. Entende? O marketing pessoal é marketing. O que que eu quero? Quero vender esse produto, esse serviço? Que eu vou atuar nesse vídeo, nessa propaganda, né? Às vezes não é você, você está fazendo parte. Ótimo, foi um sucesso, você vendeu aquele produto, mas sustentou? Ou foi só um boom de venda e o próximo vai é, ser diferente? Então, é momentâneo. Marketing é momentâneo. Então, um objetivo curto prazo, né? Com um objetivo bem definido de uma venda de um produto ou serviço. A marca pessoal, ela é uma construção a longo prazo. Ela não é sim. uma coisa imediata, só que ela tem consistência. E quando você junta, faz um marketing pessoal baseado na sua marca pessoal, aí show de bola.
É. Aí você Aí não tem constrói como aí dar algo errado, a né? longo prazo. Não É tem como dar verdade. errado. As pessoas se conectam através da marca pessoal, né? Do propósito, do que você está trazendo ali no seu dia a dia, até mesmo a essência que você traz, né? Porque é quando as pessoas vão se conectar de verdade. E a campanha de marketing, gente, é realmente momentânea. Você tem que entender qual que é o momento certo para fazer e até, às vezes, sair da zona de conforto para fazer, né? Tem coisa que a gente não quer fazer, mas precisa fazer para o marketing. E, Danúbia, você atua muito conectando carreira, negócio, principalmente nesse mercado internacional. Você participa do Clube de Mulheres de Negócio na língua portuguesa. Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse clube e trazer, né, qual que é a diferença entre a mentalidade do brasileiro daqui e dos brasileiros que estão em outros países da Europa, ou globalmente também. Bom, Júlia, vou contar um pouquinho da minha visão, da minha experiência. Eu sou a amante defensora do network, né? Eu acho que o network foi onde eu construí tudo. O network é o que te abre portas, o network é que te dá ali informações privilegiadas, né? Como eu trabalho com estratégia de marcas, é, a minha base são dados da empresa ou da pessoa e o comportamento humano, né? O ser humano está consumindo? O que ele está buscando? Quais dificuldades, quais necessidades dele? Então, você tem uma análise ali do mercado real e ter esses fundamentos para você conseguir montar uma estratégia legal e assertiva é importante. E você consegue muito isso com o network. Então, eu tenho até o treinamento de network que eu dou, e as pessoas falam assim, eu não sabia que o network é tudo isso, é conhecer, porque é algo muito mais profundo. E se você souber utilizar ele estrategicamente, ele é muito mais viável do que um digital. É. Aí a gente está falando de consistência, né? Não de quantidade, nem de resultado imediato. Então, o digital, ele te traz ali uma visibilidade, uma questão maior, tal. Ah, tenho ali, sei lá quantos mil seguidores. Eu conheço. Qual a relação que eu tenho com essas pessoas? Uma rede social, ela é tua casa? É você que comanda ela? Não. Não. A tua É, rede de network, é quem a tua você rede de conhece. network você precisa ter uma relação. O digital, amanhã acabou a rede social, cadê essas pessoas? Onde eu procuro? Aonde eu encontro? Agora, quando você vai em algum evento, que você conhece alguma pessoa, ou que você seja apresentado para um e para outro, mesmo, né, no online aqui, a relação é outra. Então, eu falo, você quer ter resultados profissionais, não é quantidade, é qualidade. É você construir algo. E não é qualidade que eu falo, não é quantidade de cartões que você tem de pessoas relevantes. É a qualidade mesmo daquela relação. Porque e cada vez está ficando mais difícil quando você faz negócios, você conhecer a pessoa. Nossa, Tem tá tantas cada pessoas que o vez marketing é mais. maravilhoso. É verdade, tá muito difícil hoje em dia. E você falou uma coisa bacana, né? Que a gente precisa ter segurança da nossa casa, né? Da nossa rede de contato. Porque muitas das vezes, e a gente trabalha isso aqui, a pessoa tem milhões de seguidores, ou tem vários mil ali de seguidores, mas não se conecta, não tem um contato das pessoas, não sabe do que elas gostam, como conversar com elas. E é interessante pensar nisso que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se importando com a qualidade, né? E isso é o networking, é onde todo mundo quer estar por dentro e cada vez mais tendo essa proximidade da comunidade, dos seguidores, das pessoas, né?
Exatamente. Acho que você deve passar isso daí diariamente. E quando você linka o digital com o presencial, aí vem muitas surpresas. Gente, eu conheço pessoas que são super tímidas. E aí, digital influencer. Aí você Nossa. fala, como que ela faz super dinâmica com uma câmera na frente? Você encontra ela por aí em eventos, ela é quieta, ela não fala, e você fala assim, gente, cadê aquela pessoa que é toda, né, comunicativa e tal? Como tem o contrário também. Pessoa que é muito comunicativa no presencial e se torna tímida atrás das câmeras. É. Então, são impactos que você precisa ajustar, né? Por isso que eu criei um método que chama VCA+, que é vestimenta, comportamento e atitude. E o maisinho é o segredo, a cereja do bolo, que é o network. Quando, para mim, né, uma construção, quando a gente fala em construir uma carreira, em primeiro fato, eu preciso alinhar esses três pilares para ela ter credibilidade. A forma como ela se veste, a forma como ela se comporta e as atitudes que ela tem, seja no digital, seja no presencial, ela precisa ter coerência entre esses três pilares. Ajustamos isso, ok, você vai começar a transmitir credibilidade. Com credibilidade, você começa a construir a autoridade. Uhum. Autoridade não é você ser doutor, você ser mestre. Não, isso não é autoridade. Autoridade é você ter fluência, entrega, resultado naquilo que você faz. Perfeito. E isso, vamos pensar aqui, né? É uma dúvida que eu tenho, mas muita gente acaba tendo também. É no mercado brasileiro e internacional? É também a carreira internacional? Porque você participa do Clube de Mulheres de Negócio de língua portuguesa. Como Isso. que é para você ver tantas mulheres de vários países assim? Atuando nesse networking, você acredita que é diferente ou é a mesma coisa para todas? Não, não é a mesma coisa para todas. Eu falo que aí depende muito da atitude, né? Um erro muito comum hoje, Júlia, as pessoas entram, participam de grupos de network e acham que entrar e fazer parte vai te trazer resultado. Não, em nada. Você pode abrir a maior empresa do mercado, linda, maravilhosa, mas se você entrar nela, sentar lá e esperar que o cliente venha dentro, também não vai te dar resultado. Então, em tudo em que você entra, tudo que você compra, depende muito mais de você do que da empresa onde você entrou, do grupo que você participa, do evento que você foi. Quem faz o evento também é você, É. entende? Então, o clube, ele. Eu estou no clube há 5 anos, agora ele vai fazer 6 anos de existência. É o segundo grupo de mulheres que eu participo, né? Atuei como diretora de expansão no final do ano passado. É um processo de estratégias de marcas dentro do clube, onde expandimos ele para vários países. E o clube foi, assim, uma experiência e uma ajuda na minha carreira gigante. Mas eu soube utilizar. Eu entrei no clube, eu utilizei muito de uma estratégia de marca. O que que eu fiz? Em 3 anos, meu ticket aumentou em 300%. Ah, Danuba, só porque você entrou no clube internacional que seu ticket aumentou? Não, não foi só isso. A experiência que eu tive, o meu produto de 3 anos atrás não era o mesmo também. Só que isso tudo tem um valor. A informação que eu trago, que eu adquiri com a experiência de contato com essas mulheres aí de vários países, é mensurável.
Então, eu falo, quando você entra dentro, né, de qualquer grupo, de qualquer negócio que você participe, seja que informações de forma global, só depende de você querer aproveitar ou não. Porque se eu converso com uma profissional do Canadá e eu troco informações de mercado, de comportamento, né, de como que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão necessitando, eu tenho informação privilegiada. Eu não precisei contratar uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado para entender. E aí eu faço comparações. Como está o Uhum. mercado do Canadá? Como está o mercado dos Estados Unidos? Como que está o mercado na Europa? Entende? Então, você participar de um grupo de mulheres, e eu falo que ele é o único hoje, é o maior que nós temos e que dá o privilégio de você hoje ter contatos em 20 países, fazendo negócios na nossa língua portuguesa, isso te dá um conforto, uma conexão mais próxima, né? E facilidade de fazer negócio. Então, para mim, a questão de network, de se relacionar, isso é um investimento sem erro mesmo, Júlia. Eu falo muito disso. Você tem que, lógico, você tem que estudar, nós temos vários grupos, e muitas vezes o que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você, né? Então, qual o momento do teu negócio? Qual o teu objetivo para esse ano? Dentro desse meu objetivo, qual desses grupos que vai me atender? É, com É, certeza. É você se é, identificar, né, com as pessoas e precisa ir testando, não adianta achar que vai acertar de primeira, né? E falando em grupo de networking, de evolução pessoal, profissional, você está lançando o Eixo 26 junto com outros profissionais. Conta um pouquinho pra gente o que que vai estar disposto ali, o que que vai ter de entrega, o que que a gente vai ter de networking para aprender dentro dessa mentoria. então, Julia, o Eixo 26 foi agora, assim, desse 2026, o primeiro produto lançado de forma, assim, em Team Mentoring, né, no formato Team Mentoring. Ele é o mini gestão de carreira, que é o que eu faço, né, individual com os profissionais. Ele é uma forma de agregar, não conteúdo trazendo para ensinar para o líder. Então, ele é para um público já que já está com um posicionamento ali, já uma caminhada no seu negócio, não é o que está totalmente iniciando, tá? E para ele te trazer clareza e direção. Hoje, nas lideranças, não falta mais conhecimento. A maioria, a gente tem muito conhecimento. Mas o que que eu faço com tudo isso? Como que aquilo ali, tudo que eu tenho, fica claro para mim? Eu sou doutora, eu sou pós-doutorado. E aí? O que que eu faço com isso? Como que eu articulo todo esse meu conhecimento para alcançar meu objetivo? Qual a direção que eu tenho? Eu falo uma coisa muito importante que às vezes as pessoas acham assim, porque eu já tenho tantos cursos, eu não preciso disso, ou ah, eu tenho uma empresa de 20 anos e é sucesso, eu não preciso de mentor. Todo mundo precisa. Nossa, Sabe todo por que mundo. todo mundo precisa de um mentor? Todo mundo precisa de um mentor, de um direcionamento. Por quê? Porque nossas decisões, elas são tomadas mediante emoções, sentimentos e emoções. E quando você tem uma pessoa de fora olhando, tendo um olhar, né, mais objetivo e direto daqui, sem envolvimento emocional, te traz uma clareza que muitas vezes o teu sentimento e emoção não deixou você ter, É verdade. entende? Então precisa esse olhar de fora, precisa essa outra experiência. A gente fala assim que quando a gente trabalha com valor eixo de empresa, né? Eu quero vender o meu negócio. É o que você criou,
aquilo ali tem um sentimento e um valor para você imensurável. Mas o mercado, ele não quer saber do teu sentimento com aquilo ali, se foi dolorido, se foi uma coisa que você criou porque tem um sentimento, uma relevância familiar. Ele não quer saber, ele quer saber do negócio, ele quer saber do faturamento. Então, muitas vezes você segura um negócio porque você fala assim, não, mas isso aqui vale muito mais, É verdade. né? Uhum. Não, isso é super verdade. E é um baque, né? Porque às vezes a gente tá ali no automático e a gente não percebe que tem tudo isso acontecendo, né? E você tem que parar, ouvir um mentor, ouvir alguém para te guiar, porque a jornada empreendedora, muitas das vezes, é muito solitária, né? A gente precisa prestar atenção, para onde a gente está indo, o que que a gente quer alcançar. Então, essa percepção que você traz é realmente rica, onde a gente precisa parar e pensar um pouquinho. E, Danube, a gente fala muito assim, ai, a gente precisa trabalhar na nossa imagem, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, mas o que que a gente deveria parar de fazer de uma vez por todas? Você tem alguma dica para dar pra gente para parar de fazer? Ou evitar, Olha, né? de uma forma geral, acho que as pessoas teriam que refletir um pouquinho mais sobre esses três pilares, né? Como eu me visto, como eu estou me comportando e quais estão sendo as minhas atitudes no digital e no presencial, tá? Muitas vezes, eu não preciso mais me vestir de tal forma. E não é, porque eu não sou elegante, eu não preciso. Não é a questão disso, de ser ou não ser, de que forma. É você ter coerência, é você entender quem pode criar uma imagem, querer ser uma coisa que não faz parte da tua essência. Então, acho que a dica que eu poderia dar, seja mais autêntica, seja mais você. Primeiro passo, entenda o teu real valor e foca nele. Bota ele para o mundo. Segue até o fim, né? Segue até o fim. Não vá É. por efeito manada, não vai pelo que está na moda. Porque se eu colocar essa música, se eu falar isso, se eu postar o meu café da manhã, eu vou ter tantas mil visualizações. Não vai isso. Gente, eu fico assim, é, indignada com a questão. Quando você olha no Instagram, os stories, e agora está mudando até um pouco, né? Mas tem aquela fase de tal música entrega mais. Você postar isso, você falar disso, entrega mais. Vem cá, eu quero entregar ou eu quero vender? Uhum. Foi comprovado, 80% dos seus clientes não curte, não comenta. Então você está alimentando o que ali? Aí É, vem qual que é o seu objetivo? É faturar ou ser reconhecido? E ser reconhecido por qual público? Por quem? De pessoas que exatamente. não trabalham, de pessoas que estão o dia inteiro em rede social ali, que tem tempo para estar curtindo, comentando. Isso nunca vai consumir o teu produto. Porque aquele que quer consumir, ele vai diretamente no que você entende. Ele não quer saber o que que você toma de café da manhã, Aí me vem, fala assim, as pessoas querem saber quem é a Danube por trás. Eu falei, olha, quem quer contratar, mas ele não quer saber a forma que eu durmo, o que que eu como no café da manhã, ele quer saber o que eu entrego, o que eu resolvo na vida dele. É isso que ele quer saber. Agora, quem quer saber dessa minha outra vida é quem tem tempo para cuidar da vida do outro, para saber, tá fazendo isso, faz aquilo, Paula, só isso. Uhum. Então, acho que pouco de clareza ali, quem está sendo o seu público? Quem está É. curtindo? Para Qual que é quem o que seu você está aqui? objetivo nas redes sociais, né? Porque às vezes você quer seguidor ou você quer cliente, né? É uma balança que muitas Exato. das vezes se confunde. E isso é interessante que você falou, porque muitas das vezes os mentores, né, as pessoas que ajudam dentro da empresa, esses consultores, eles realmente não vão compartilhar a rotina deles. Mas não é porque eles não querem, é porque eles estão ocupados, eles estão trabalhando, estão se dedicando, não Exatamente. estão cuidando da vida dos outros.
Então, isso é muito, muito legal. Hoje em dia, parece que as pessoas têm uma necessidade de saber o que que você faz na vida pessoal, mas muitas pessoas acabam não se identificando em mostrar a vida pessoal, só a profissional. E tá tudo bem, é também saber qual a rede social é para você. Vai para o LinkedIn, vai para o Instagram, não vai ficar no TikTok. Então, isso é muito sobre personalidade e entender a si mesmo, né? E falando em rede social, a gente gosta de trazer que não ter milhões de seguidores que vai te tornar uma referência. Você também é uma referência para a família, para amigos, no meio de trabalho, até mesmo para clientes, né? E eu quero te fazer essa pergunta, Danúbia: por que que você se considera uma referência hoje? Acredito que você tenha muito para dizer, mas eu queria ouvir a sua opinião. Bom, o que me torna referência? É, isso é um passo muito importante porque não é o nosso olhar. E dentro do processo de construção de marca, a gente tem a percepção externa, é uma pesquisa que a gente faz. Qual a percepção que as outras pessoas estão tendo de você? E então eu posso falar disso mediante, né, essa pesquisa, essa análise que eu faço anualmente sobre a minha marca, Ai, que legal. que é a empatia, o comprometimento com o próximo. As pessoas sabem o quanto eu me dedico para um processo, para o teu objetivo, e isso é tanto com questão de amizade. Eu tenho amigas que falam assim: eu adoro tomar um café cada noite. Eu amo o que eu faço, eu amo falar de negócio. Então, eu amo tomar um café cada Uber, porque eu saio dali com a minha cabeça explodindo, borbulhando. Meu Deus, eu preciso fazer assim, é o meu negócio. A gente troca informações de uma forma leve. Então, essa minha entrega, a empatia de me colocar no lugar dela, e aí eu falo, é muito mais dar do que receber. E isso eu vejo É, demais. A pessoa fala assim: o quê? Para uma pessoa com isso, você quer saber meu pensamento sobre isso? Paga uma consultoria comigo. Ah, não precisa disso. Você deixa uma referência muito mais forte, entregando e compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. Aquilo ali não vai mudar a vida da pessoa que ela, não, eu entreguei, ela não vai precisar mais fazer consultoria. Mas às vezes é uma palavra que dá o start na pessoa. E é para mim, verdade. isso é muito mais importante do que qualquer valor financeiro. A gente precisa, a gente precisa de um fluxo girando até energeticamente financeiro, precisa, ok, mas a gente também precisa doar. Então, primeiro a empatia de se colocar no lugar do outro e você ter o comprometimento com o resultado daquela pessoa, seja qual for, amizade, cliente, família, isso hoje eu vejo isso muito forte em mim. E às vezes as pessoas falam assim: você entrega mais do que você prometeu, do que você cobrou, enfim, isso é lógico. E assim, por quê? Porque eu tenho essa empatia, eu me conecto muito com a pessoa. Deu essa sinergia, vamos embora. E isso é muito legal, porque realmente tem pessoas que não vai falar com você antes de vender, porque ela acredita que se ela falar, ela não vai ter mais a sua compra do serviço, não vai ter mais. é, Você vai fazer o teste grátis ali, ela não vai ter mais o seu reconhecimento. E isso é muito interessante, que tem uma frase que eu gosto muito, que é ser uma pessoa interessante antes de ser interesseira, né? Você precisa realmente Exato. agregar valor para as pessoas lembrarem de você, para as pessoas terem um gostinho de que é o que é você, o que que você tem a oferecer. Então, isso é muito bonito de ouvir, né? Essa empatia que você traz. E muitas pessoas deveriam trazer também. Eu tô doida para participar do Eixo 26, gente. Quem quiser participar, como que a pessoa te acha, Danúbia? Então, vamos lá. O eixo 26 ele é um processo seletivo ali, porque ele envolve todo o planejamento e execução
no ano de 2026. Ele é um grupo exclusivo e fechado. Tá? Então, eu preciso entender ali o teu processo, o momento que você está da tua empresa e a tua área de atuação. Porque ali dentro eu tenho 15 pessoas que vão se conectar e fazer negócios entre si. Então, eu preciso desse apoio de 15. E para esses 15, um alavancar o outro, ele precisa ter setores que saem negócio, que se apoiam, que pode abrir portas. Então, por isso que eu tenho estrategicamente pessoas de vários países, várias áreas, e do mesmo nível ali, com um pouquinho mais de diferença de um e de outro, de forma estratégica. Então, para quem quer participar da próxima edição, né? Entre em contato comigo, seja pelo Instagram ou no meu site, tá? Que é www.danubiahealth.com e a gente faz uma seletiva aí para a próxima turma. Mas é algo assim fantástico, vocês vão poder acompanhar tudo isso nas mídias e redes sociais, o andar desse processo, né? O Paulo e Júlia, eu tenho todo o prazer de você estar conosco ali e você mesmo vai poder contar depois no Com final, em abril, certeza. como que foi todo o processo. Com certeza, Danúbia, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, essa visão estratégica que você tem, a empatia que você traz nessa conversa. Foi incrível, realmente. E eu tenho certeza que para quem ouviu esse episódio vai sair com uma visão muito mais clara, tendo vontade ali de construir o seu negócio, de entender a sua marca pessoal, a carreira, o posicionamento. E para você que está nos ouvindo, comenta, deixa sua estrela, o seu like, se inscreva no canal. Espero que estejam gostando dos episódios. Quem quiser convidar alguém, pode nos chamar. E quem quiser entrar em contato com a Danúbia, eu vou deixar o arroba dela e o link aí na descrição. Muito obrigada mais uma vez, Danúbia. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos que vão vir. E qualquer também dúvida, pode me chamar, pode me questionar. Eu adoro conhecer pessoas. E assim, tete a tete, né? Mesmo que seja no digital, mas ao vivo. Então, eu adoro tomar um café virtual, eu falo. Perfeito. E esse foi Obrigada, mais um Júlia. episódio do Pode Virar Referência. Até o próximo. Tchau, tchau.